Oi pessoal, eu sou o Julián Martins e hoje a gente vai revisar o conceito, né? Como utilizar, como resolver razão e proporção. A gente vai ver também regra de três, porcentagem, escala. São conceitos e formas de calcular que são muito úteis não só para as provas de matemática, mas também para as provas de química, de física, de biologia, de geografia. Aparece para a gente questões que a gente necessita dessas ferramentas para solucionar, para resolver, né? Vamos começar definindo o que é razão e o que é proporção. Razão é simplesmente a divisão entre dois números. Por exemplo, A dividido por B, com B diferente de zero, né? Isso é uma razão. São exemplos de razões, né? 1 dividido por 2, também conhecido, chamado de 1/2. 1 dividido por 3, chamado de 1/3. 7 dividido por 10. 8 dividido por 5. Tudo isso são razões, porque a razão é simplesmente a divisão entre dois números. E o que é proporção? Proporção é simplesmente a igualdade entre duas razões. Por exemplo, quando A dividido por B é igual a C dividido por D, a gente chama isso de uma proporção. Vamos lá, vamos agora exemplificar isso de uma forma que pode estar presente no dia a dia de muitos e que ajuda a gente a visualizar melhor esses conceitos, né? Imagina que todo dia, pela manhã, você prepara um achocolatado. Só que para o achocolatado ficar do jeito que você gosta, você coloca 2 colheres de leite, 2 colheres de achocolatado em um copo de leite. Mas imagine então que num certo dia você recebe pela manhã 2 amigos em casa e você deseja preparar o achocolatado para todo mundo de forma que ele fique com o mesmo sabor, com a mesma qualidade que você gosta. Para isso, você deverá manter a mesma proporção. Como você fará então, né? Para você faz o achocolatado na seguinte razão, né? 2 colheres de achocolatado para um copo de leite. Como agora não é só você, não é só uma pessoa, mas é você e mais 2 amigos, 2 amigas, enfim, você vai precisar fazer o chocolatado para 3 pessoas. Então, você vai multiplicar a sua razão, você vai multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo fator, pelo fator 3, porque você deseja fazer para 3 pessoas. Então, você vai ter, vai multiplicar o 2 vezes 3 e 1 vezes 3 e vai obter a seguinte razão, né? 6 dividido por 3. Repare que a gente está na mesma proporção, porque 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 6 dividido por 3. Dá tudo igual a 2, né? Enfim, dessa forma você mantém a proporção, mantém a qualidade, consegue preparar o achocolatado para os seus amigos. Bem, a proporção ela tem uma propriedade, né, vamos dizer assim, que ela é sempre constante. Ou seja, quando você tem uma proporção, as razões são sempre iguais. E essas razões são sempre iguais também a uma constante que a gente pode chamar de constante k, né? Nesse caso aqui, a gente tem que o k é igual a 2. Bem, vamos agora relembrar como é que a gente calcula, utilizando a regra de 3, né? Para esse caso do achocolatado, a gente conseguiu resolver sem utilizar a regra de 3. Mas pode ser um caso mais complexo e a gente vai precisar utilizar para simplificar ali a conta, diminuir a chance da gente errar, realizar uma regra de 3. E aí, como é que a gente faz isso, né? Imagina então que você está lá, você recebeu os 2 amigos, e aí está conversar, vai, conversa vem, você se distrai, quando vê você já não colocou as 6 colheres que você queria. Você colocou 8 colheres de chocolate. Quantos copos de leite você deve colocar, então, para manter a qualidade da receita? Bem, lembrando que manter a qualidade significa manter a proporção. Vamos lá de novo, então. Vamos utilizar agora a regra de 3 para isso. A gente tem que 2 colheres de achocolatado está para um copo de leite. Mas você não colocou 2, você colocou 8 colheres de chocolate. Então, 8 colheres de chocolate está para x copos de leite. Ou seja, quantos copos de leite a gente vai precisar para manter essa proporção. Para resolver isso, a gente faz uma multiplicação cruzada. Ou seja, multiplica o 2 pelo x, vai ficar 2x, igual ao restante da multiplicação cruzada, 8 vezes 1. Vai ficar dessa forma aqui, 2x multiplicando cruzado, né, é igual a 1 vezes 8. Passando o 2 para o outro lado dividindo, a gente vai ter x é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Ou seja, quando você colocar 8 colheres de achocolatado, você vai precisar de 4 copos de leite para manter a mesma qualidade. Bem, vamos entender agora o que são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas que aumentam na mesma proporção.
Por exemplo, o caso que a gente falou do quantidade de chocolatado e copo de leite são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumentar a quantidade de copos de leite, eu vou necessitar também aumentar a quantidade de colheres de achocolatado que eu vou colocar, para manter a mesma qualidade, o mesmo sabor. Ou seja, se eu aumentar um, eu tenho que aumentar o outro. Se eu diminuir um, eu tenho que diminuir o outro. Então, são grandezas que aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. Então, a gente chama essas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora ver um outro exemplo para ficar isso claro, né? Imagina que Maria gasta 50 centavos por quilômetro para andar de carro, 50 centavos de combustível. Ela planejou, então, fazer uma viagem de 120 quilômetros. Porém, na véspera, logo antes dela fazer a viagem, ela soube que o caminho por qual ela vai passar tem uma ponte, e essa ponte estava interditada. E para ela continuar fazendo a viagem, ela teria que utilizar um outro trajeto que é 40 quilômetros maior. Aí a questão pergunta: quanto Maria planejou gastar com combustível no trajeto inicial e quanto ela gastou a mais por seguir pelo caminho alternativo? Repare que essa grandeza é o valor que ela gasta e a quantidade de quilômetros que ela percorre, elas são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Se ela gasta 50 centavos por quilômetro, quanto mais quilômetros ela andar, maior será o consumo, maior será o gasto dela com combustível. Quanto menos quilômetros ela andar, menor será o gasto dela. Então, repare, são grandezas que aumentam na mesma proporção e diminuem na mesma proporção também. Então, a gente chama essas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora realizar os cálculos para resolver essa questão. Bem, no primeiro trajeto, a gente faz a seguinte regra de 3. 1 quilômetro, se ela percorrer 1 quilômetro, está para 50 centavos de gasto. Se ela percorrer 120 quilômetros, quanto será o gasto dela? Bem, para resolver isso, a gente multiplica cruzado novamente. Então, vai ter 1 vezes x é igual a 120 vezes 50 centavos. Passa 1 para o outro lado dividindo, a gente obtém essa equação aqui, né? X é igual a 120 km vezes 50 centavos dividido por 1 km. Realizando essas divisões, a gente obteve, então, que ela gastaria, seguindo o primeiro trajeto, R$ 60. Mas e no segundo trajeto? A gente faz uma nova regra de 3 para resolver. A gente diz que 120 quilômetros está para R$ 60, que é o que a gente calculou aqui. Poderia também escrever aqui 1 quilômetro está para 50 centavos, nessa primeira linha. O resultado daria o mesmo. Mas eu optei aqui, para ficar claro, utilizar esse outro resultado aqui. Mas daria o mesmo porque a proporção, né, do quanto que ela gasta por quilômetro é a mesma, né? O consumo dela por quilômetro é sempre o mesmo, que é 50 centavos. Então, por isso, a gente pode utilizar os dois. Então, desse modo aqui, 120 quilômetros está para R$ 60. 160 quilômetros está para quantos reais? Multiplica esse cruzado de novo. A gente obtém 120 quilômetros vezes x é igual a 160 quilômetros vezes R$ 60. Então, jogando 120 para o outro lado, dividindo, a gente obtém que x é igual a 160 vezes R$ 60 dividido por 120. Realizando essas divisões, a gente chega a R$ 80. Bem, para resolver, então, a gente já sabe então, quanto que ela gastaria no primeiro trajeto, quanto que ela gastou no segundo trajeto. Então, quanto que ela gastou a mais? É só fazer a divisão do segundo trajeto pelo primeiro. Só fazer a subtração do segundo trajeto pelo primeiro trajeto. A gente obtém, então, que 80 menos 60, ela gastou R$ 20 a mais por conta da ponte ter ficado interditada, ela ter que seguir um trajeto maior. Bem, o que são grandezas inversamente proporcionais? São grandezas que, se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vamos ver um exemplo desse caso. Imagina que você deseja organizar uma excursão. Para simplificar as contas, imagina que você vai fazer organizando essa excursão, mas você não vai obter lucro. Você vai estar fazendo, mas não vai ganhar nada com isso. Repare que você vai fretar um ônibus, né? E quanto mais pessoas você conseguir para essa excursão, mais barato ficará a passagem para cada passageiro. Então, ou seja, quanto mais pessoas forem, menor será o valor gasto por cada pessoa. Então, perceba que as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, se uma aumenta, a outra está diminuindo na mesma proporção. Vamos supor que o valor do fretamento é R$ 2.000, ou seja, pelo aluguel do ônibus, mais o serviço do motorista, você vai pagar R$ 2.000. Se forem 20 pessoas nessa excursão, cada uma delas irá pagar R$ 100, que é 2.000 dividido por 20. Né?
Mas como que a gente realiza cálculos com essas grandezas? Mais uma vez, a gente está tratando aqui de exemplos que são exemplos simples, mas diante de uma prova, de uma questão, pode vir exemplos um pouquinho mais complexos, que se a gente escrever da forma adequada a expressão matemática, a gente vai ter mais facilidade de resolver a questão. Então, como que a gente realiza os cálculos com essas grandezas inversamente proporcionais? Vamos então pensar que a gente quer descobrir o seguinte: sabendo que se forem 20 pessoas, cada uma irá pagar R$ 100, quantas pessoas deverão ir na excursão para que o valor da passagem seja R$ 80? Então, a gente pode formular, né, aqui da seguinte forma: 20 pessoas está para R$ 100. Quantas pessoas estará para R$ 80? Repara que esse problema se assemelha muito a uma regra de 3. Só que, para resolver ele como uma regra de 3, a gente terá que fazer um ajuste. Por quê? Aquela regra de 3 que a gente fez anteriormente é válida para grandezas diretamente proporcionais. A gente monta essa expressão e resolve ela multiplicando cruzado sem problema. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente precisa fazer um ajuste antes. Para resolver, a gente vai necessitar inverter uma das duas colunas e resolver como sendo uma regra de 3 normal. Ou seja, a gente tem aqui 20 pessoas está para R$ 100, X pessoas está para R$ 80. Para resolver isso como uma regra de 3 normal, a gente vai ter que inverter uma dessas colunas, ou o número de pessoas, ou o valor pago por cada uma delas. Bem, eu vou optar aqui em inverter o valor pago por cada uma delas. Então, repara aqui, a gente tinha 20 pessoas para R$ 100 e X pessoas para 80. Agora eu invertendo aqui o valor, vai ficar 20 pessoas para R$ 80, X pessoas para R$ 100. Então, dessa forma, a gente vai transformar, né, a nossa expressão aqui de grandezas inversamente proporcionais em uma expressão diretamente proporcional. E aí a gente consegue aplicar uma regra de 3 normal. Bem, para resolver, basta multiplicar cruzado, né? A gente tem que x vezes 80 é igual a 20 vezes 100, que é exatamente está aqui. Isola o x, a gente tem que x é igual a 20 vezes 100 dividido por 80. Realizando os cálculos, a gente chega que x é igual a 25. Ou seja, se forem 25 pessoas, se forem 25 pessoas, o valor da passagem será R$ 80. Vamos agora relembrar o conceito de escala. Escala é a razão constante entre qualquer grandeza física ou química que permite uma comparação. Então, vamos analisar, para exemplificar o conceito de escala, uma escala em um mapa, que é muito comum. Seja quando você pega um mapa em papel, seja quando você pega, por exemplo, você vai acessar o Google Maps e você vai ver lá o mapa, você vai olhar na parte inferior ali da tela, vai ver a escala também. E o que é escala, né? Escala é a medida no desenho dividido pela medida do objeto no real. Então, escala é uma fração. O que é medida no desenho? Medida no desenho é se você pegar a régua e medir ali o papel, quantos centímetros você vai obter. E a medida no objeto real é a distância no mundo real, né? Quanto que aquilo representa. Então, vamos ver um exemplo disso para a gente entender melhor. Suponha que você deseja ir de Macaé para São Paulo, e para isso você consulta um mapa para saber a distância. Você já sabe a importância da escala, você vai diretamente e vê que a escala desse mapa é 1 para 15 milhões. Ou seja, 1 centímetro no mapa representa 15 milhões de centímetros no real, né? Você mede, então, o mapa com sua régua e você vê que São Paulo e Macaé têm uma distância ali de 4 centímetros. Então, você deseja obter, para você saber qual é a distância de São Paulo para Macaé, você deseja calcular essa distância. Então, para isso, você vai utilizar o conceito de escala, né? Para resolver esse problema, a gente resolve uma regra de 3. Como que a gente faz isso? A gente tem que 1 centímetro no mapa, como a gente falou aqui, está para 15 milhões de centímetros da distância real. Então, aqui eu só estou escrevendo 15 milhões na forma de notação científica, né? Que eu posso andar com a vírgula aqui em todas essas casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 7, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, 1 centímetro no mapa está para 17 centímetros de distância real. 4 centímetros no mapa está para x centímetros de distância real.
Repare que a gente está tratando de grandezas diretamente proporcional, ou seja, se eu aumento a distância ali que eu medi no mapa, eu vou estar aumentando também a distância no real, já que a escala é a mesma. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, para isso, a gente pode resolver uma regra de 3 normal. Então, a gente resolve aqui multiplicando o cruzado, né? X vezes 1 é igual a 4 vezes 1,5 vezes 10 a 7. Então, isola o x, a gente vê que x é igual a 4 vezes 1,5 vezes 10 a 7 dividido por 1. Quando a gente resolve isso, a gente acha 6 vezes 10 a 7 centímetros. Só que repara o seguinte, aqui a gente obteve em centímetros, e a gente deseja obter a distância em quilômetros, porque para distâncias grandes, a gente tem mais noção delas quando a gente está falando em quilômetros. Então, a gente vai fazer uma outra regra de 3 para transformar centímetros em quilômetros. Como a gente faz isso, né? A gente faz isso aqui da seguinte modo. A gente sabe que 1 quilômetro é igual, né, a 100 mil centímetros. E a gente quer saber, então, quantos quilômetros são 6 vezes 10 a 7 centímetros. A gente multiplica cruzado novamente, são grandezas novamente diretamente proporcionais, e aí a gente obtém que 1 vezes 6 vezes 10 a sétima dividido por 10 a quinta, né, que é igual a 100 mil. A gente obtém isso aqui e a gente descobre que a distância entre Macaé e São Paulo em quilômetros são 600 quilômetros. Bem, para finalizar, vamos agora relembrar o conceito de porcentagem. Porcentagem é simplesmente uma razão cujo denominador é igual a 100. Então, se eu digo, por exemplo, 15%, isso na verdade é uma razão que é 15 dividido por 100, ou seja, uma divisão de 15 dividido por 100. Então, quando eu falo 15%, na verdade eu estou falando dessa razão, dessa divisão. Vamos ver agora um exemplo. Imagine, então, que a seleção brasileira de futebol tem uma estatística, que ela vence 65% dos jogos que disputa. Então, 65%, de novo, isso equivale a uma razão, 65 dividido por 100. Vamos agora aprender como é que a gente trabalha com esse conceito de porcentagem. Em um ano, a seleção disputou 20 jogos. Quantos jogos ela venceu nesse ano, considerando que ela vence 65% dos jogos que disputa? Então, para resolver isso, a gente pode utilizar uma regra de 3. A gente sabe, então, que a, a razão dela de vitórias, né, é 65 para 100, ou seja, em 100 jogos está para 65 vitórias. A gente quer saber, então, 20 jogos, quantas vitórias ela teve. A seleção brasileira teve. A gente multiplica a cruzada, a gente diz que 100 vezes x é igual a 20 vezes 65. Isolando o x, 20 vezes 65 dividido por 100. Realizando as contas, a gente chega então que ela teve 13 vitórias nesse determinado ano. Bem, então dessa forma a gente pode utilizar também regra de 3 para realizar cálculos com porcentagem. Mas a gente pode utilizar, fazer cálculos com a grandeza de porcentagem de uma forma mais direta, como a gente vai ver agora aqui. Quando sabemos a porcentagem de uma grandeza, como por exemplo, como no exemplo que acabamos de calcular, podemos simplesmente multiplicar a porcentagem pela quantidade bruta, né? Então, a gente pode fazer isso de uma forma mais direta. Por exemplo, como a gente falou que ela ganha 65% dos jogos de disputa, eu poderia multiplicar os 65%, que na verdade é 65 dividido por 100, vezes a quantidade de jogos que ela disputou, que é 20. A gente ainda assim obteria o resultado de 13 vitórias, né? Então, vamos agora ver um outro exemplo para isso ficar mais claro na nossa cabeça. Imagina que uma fábrica produz 17 milhões de parafusos por ano e que 0,15% da produção apresenta defeitos. Quantos parafusos apresentam defeitos em um ano? A gente pode resolver isso via regra de 3, que vai funcionar também, e se você não estiver muito, muito confiante com essa forma aqui, você pode fazer a regra de 3 sem problemas, que é mais seguro. Ou você pode fazer de uma forma mais direta, que é para saber a quantidade de parafusos defeituosos, você pode simplesmente multiplicar a porcentagem da produção que apresenta defeitos vezes a quantidade de produção anual, que é o que vamos fazer aqui. 15%, 0,15% é igual a 0,15 dividido por 100. A gente pode multiplicar isso por 17 milhões. E a gente obtém que são 25.500 parafusos por defeito por ano. Então, aqui é uma forma mais direta, que é simplesmente multiplicando a porcentagem pelo valor bruto. Bem, pessoal, essa foi a nossa revisão de razão e proporção. Na apostila tem alguns exercícios para serem resolvidos.
Peço para que vocês anotem as dúvidas, que vocês sejam em monitoria para a gente sanar, ou também fiquem à vontade para enviar as dúvidas para o WhatsApp dos monitores, para que a gente possa sanar a dúvida de vocês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.